Pra gravar. E vocês conseguiram fazer esse exercício? Esse é o exercício que da VA? Isso, antes da VA. Foi o que eu dei antes da VA. Ah, tá. Só um minuto que eu vou pegar aqui. Tá. Nós vamos corrigir ele, porque a gente precisa prosseguir com a nossa matéria. Nós vamos falar, o próximo tópico vai ser sobre a parte dos sinistros, né? A parte do passivo lá, dos sinistros dentro das seguradoras. Então, antes da gente passar para ele, eu preciso ver, né, quais são as dúvidas de vocês em relação ainda a essa parte da contabilização, tanto da receita quanto do direito a receber, né? Que nesse exercício aqui, a gente amarra tudo isso. E saber quais são as dúvidas. Vocês chegaram a pelo menos dar uma lida? Você conseguiu, Patrick? Essa atividade é do dia 28, professora? Não, essa aqui foi do dia 5, né? É da aula que, antes da VA, foi da aula da semana passada, dia 5. Achei aqui. Aí a aula de hoje a gente está corrigindo esse exercício. Inclusive, eu acho que eu já disponibilizei esse conteúdo para vocês lá no Sistema Faculdade, né? Que eu passei para vocês antes da VA, só para vocês darem uma olhada, e para a gente corrigir hoje juntos, né? Então, vamos ler o que o exercício está pedindo? Olha só. A seguradora ABC, em 25/12 de X1, recebeu uma proposta de seguro contra incêndio com vigência anual a partir da data da aceitação. Isso é muito importante, né? A gente perceber isso aí, que primeiro ela recebe uma proposta em 25/12, né, no pleno Natal, mas só apenas em janeiro que ela aceita a proposta, né? Então, aqui, ó, aceitou a proposta em 2/1 de X2, com imediata emissão da respectiva apólice, ou seja, emitiu a apólice, aceitou, então aqui já está valendo a obrigação de cobrir, né, o risco e também de fazer o registro dos atos e dos fatos aqui na contabilidade, né? Então, vamos lá. Foi estabelecido um prêmio comercial de R$ 1.280, sendo fixado R$ 80 são destinados a cobrir custos iniciais de contratação relativos à consulta cadastral. O que isso aqui é importante para a gente na hora da gente ler o exercício? Nós sabemos que os custos com transações iniciais, né, alguns eles podem ser diferidos. Alguém lembra, consegue me falar quais são os custos que são passíveis de diferimento? Vocês conseguem lembrar? Apólice. Não, os custos iniciais, né? São todos aqueles que a gente pode diferir, são todos aqueles que estão ligados diretamente com a contratação, né? Ou seja, a geração da receita. Então, normalmente são o quê? Os custos com comissionamento. Esses são passíveis de diferimento. Então, todos os custos, fora esse custo de comissionamento, como esse aqui, por exemplo, né? Relativos à consulta com cadastro, a postos de venda, a emissão da apólice, isso tudo é custo adicional, que são custos operacionais. Então, eles não estão passíveis de diferimento. Então, essa informação aqui é importante para a gente na hora de fazer o registro da contabilização, certo? Então, vamos continuar. Esse custo aqui de R$ 80, né, que é relativo à consulta cadastral, ele foi pago à vista, né?
E aqui, olha, o pagamento foi acordado em 6 parcelas iguais e sucessivas, com vencimento no dia 5 de cada mês. Isso aqui também é importante para gente. Ou seja, esse prêmio aqui, ele vai ser recebido pela seguradora de 6 vezes, tá? Como ela dividiu esse valor de 6 vezes, ela vai cobrar uns juros aqui, olha, cobrança de juros de R$64, ou seja, ela vai cobrar um percentual, né, um valor a mais para dividir esse valor para aquele segurado, tá? E o que está falando mais aqui ainda no exercício? Que a primeira parcela venceu em 5/1/X2, ou seja, no dia 5 de janeiro, ela já recebeu a primeira parcela aqui. Então, ficou restando mais 5 parcelas para poder serem pagas depois. Aqui também tem informação que o corretor, ele vai receber 2% a título de comissão. Isso também para a gente é importante. Por quê? Porque como eu disse agora há pouco, os custos com comissionamento, eles são passíveis, né? Eles devem ser diferidos. Então, esses custos, quando eles são diferidos, ele tem aquela contabilização lá no ativo e depois a gente vai apropriando a despesa com comercialização ao longo do período, de acordo com o reconhecimento também da própria receita, né? Então, tá vendo que a gente tem muitas informações aqui no enunciado? Tem que prestar atenção. Então, olha só. Considerando essas informações, né, e que o segurado pagou todas as prestações em dia, realize as contabilizações desse contrato até o final do mês de março. Ou seja, a gente vai fazer as contabilizações de janeiro, fevereiro e março, tá? E aí eu falei ainda para vocês considerar qualquer tipo de tributo e apropriar os juros linearmente, ou seja, esses juros de R$64 aqui, tá bom? Ficou dúvida, pessoal? Primeira coisa, no enunciado, o que está pedindo para ser feito aí? Ficou claro? Pessoal? Ficou claro? Isso para mim é importante por causa da prova, tá? A prova de vocês precisam estar bem atentos a essas questões que a gente está vendo nessa correção desse exercício aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, ainda, né, se tiverem dúvidas, é a hora de perguntar e de sanar as dúvidas para vocês conseguirem fazer uma boa prova. Tá bom? Vocês conseguiram entender bem o enunciado? Vocês estão conseguindo me ouvir? Pessoal? Vocês me escutam? Pessoal? Escutamos. Agora estou. Vocês ouviram o que eu disse antes? Professor, eu entrei agora e não ouvi. Tem como você repetir, fazendo favor? Não, o que eu disse é o seguinte, eu perguntei se vocês entenderam bem o enunciado, né? Porque no enunciado tem várias informações aqui que vão refletir nas contabilizações. Então, eu preciso que vocês façam todas as perguntas que vocês tiverem dúvida. Por quê? Porque o entendimento desse exercício é muito importante para a prova, tá? Para vocês fazerem uma boa prova, todas essas questões que a gente vai tratar nesse exercício aqui, ela precisa estar bem clara para vocês, tá? Então, eu pergunto mais uma vez, vocês conseguiram captar tudo isso que está dizendo aqui no enunciado, que no dia 2 de janeiro foi aceita a proposta, ou seja, a partir daqui a gente precisa fazer a contabilização do contrato, que o prêmio foi 1.280, só que dos 1.280, R$80 foram relativos a custos com consulta cadastral. Esses custos com consulta cadastral, eles não são custos passíveis de diferimento. Por quê? Porque eles são custos que têm uma característica de despesas mesmo operacionais.
nós já falamos nas outras aulas que todos os custos iniciais, né, passíveis de diferimento, são aqueles que estão ligados diretamente com a geração da receita, ou seja, a geração daquele prêmio. E quais são esses custos iniciais que a gente pode diferir? Normalmente são os custos com comissão. Então, toda despesa de comissionamento, ela é passível de diferimento, e nós precisamos fazer o registro contábil, lembrando que a gente vai fazer o débito lá na conta do ativo, e ao longo do período, ao longo do exercício, essa despesa ela vai sendo reconhecida dentro do resultado, tá? Lógico que sempre de acordo com a geração da receita, ou seja, da apropriação da própria receita lá quando a gente for fazer a PPNG. Né? Então, nesse mesmo período que gera receita, é o mesmo período que o custo incorre. Então, são duas coisas que andam bem juntas. Outra informação que tem aqui no enunciado do exercício, que esse valor do prêmio de 1.280, ele foi recebido em 6 parcelas iguais. A primeira parcela foi recebida no dia 5 de janeiro. Como houve um parcelamento desse valor, a seguradora cobrou a quantia de R$ 64 de juros para poder fazer esse parcelamento para o cliente dela. E outra informação que a gente tem aqui é que o corretor recebeu 2% de comissão. Então, nós temos bastante informações aqui dentro do exercício. Então, vocês precisam, quando for fazer o exercício ou fazer qualquer uma outra atividade que a gente for dar, você tem que pegar o enunciado, ler e separar as informações que o próprio enunciado está trazendo para vocês, tá? Ou seja, né, a interpretação ali do enunciado da questão, ela faz parte também aí do aprendizado de vocês, tá bom? E outra informação aqui é que esses juros, os R$ 64, ele vai ser reconhecidos, apropriados no exercício ao longo do período e também de maneira linear, tá bom? Ou seja, se for recebido em 6 parcelas iguais, você vai receber esses juros também dividido por 6 parcelas, tá? Então, vamos agora para a solução desse enunciado. Então, o que eu pedi aqui? Para vocês fazerem as contabilizações até o final do mês de março. Então, vamos começar por janeiro. Qual foi a data que houve a aceitação do contrato? Ou seja, houve a emissão da apólice. Aqui, no exercício, fala que foi no dia 2 de janeiro. Então, no dia 2 de janeiro, o que a gente precisa fazer? Reconhecer essa operação, que é registrar todas aquelas informações relativas ao todo enunciado que eu dei ali. Então, qual é o primeiro registro que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer o registro da emissão do prêmio, tá? Então, como que a gente vai contabilizar isso? Ou seja, eu vou contabilizar a minha receita e o meu direito a receber também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um débito na conta de créditos aqui de operação, / prêmios a receber, né? Ou pode ser só a conta de prêmios a receber, no ativo circulante, que vai ser meu débito, e eu vou debitar no valor de 1.344. Por que eu vou fazer esse débito de 1.344? É a soma dos 1.280 mais o quê? Os R$ 64. Não é isso? Porque eu não recebi aqui, olha, eu não cobrei nos juros. Não foi, pessoal? Sim. Oi? Tá certo. Então, olha só, se eu cobrei uns juros, quanto que eu vou receber por essa emissão do prêmio? É 1.280, que foi o prêmio mesmo que eu emiti, mais R$ 64 de juros. Então, esse é o valor que eu vou receber, que eu tenho o direito a receber. Então, eu vou fazer o lançamento, vou debitar esse créditos aqui, esse prêmios a receber. Beleza, nosso débito, nosso direito a receber. Agora, qual conta que eu vou registrar a crédito? A crédito eu preciso registrar
o crédito na conta de prêmios emitidos, que é a nossa conta de resultado, né? Que é a nossa receita, no valor de quanto? 1.280. Por quê? É o nosso prêmio aqui comercial, beleza? E aqui, o que eu vou fazer também? Eu vou creditar aqui uma conta de juros a apropriar, no valor de R$ 64. Percebam que essa conta aqui de juros a apropriar, ela é no ativo circulante. Por quê? Porque ela tem que ser uma conta redutora dessa conta aqui de créditos e operações a receber. Por quê? Porque aqui dentro de prêmios a receber, eu tenho 1.280, que é relativo ao próprio prêmio, mais R$ 64 é de prêmio, que é de juros, que eu ainda vou receber ao longo das 6 parcelas. Então, digamos que o seu cliente resolva te pagar tudo no dia 3/1, esses juros ele não vai ser apropriado. Por quê? Porque ele não vai transcorrer. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Trazer isso para poder reduzir, né, esse nosso valor aqui de prêmios a receber. Então, aqui eu tenho 2 créditos aqui, o valor de 1.280 mais R$ 64, que fecha exatamente com o meu prêmios a receber no valor de R$ 1.344. Essa é a primeira operação que a gente precisa fazer o registro, ou seja, emitimos e registramos aqui a aceitação da apólice, tá? Agora, logo no dia 2 também, o que eu preciso fazer? O que a legislação ela me determina? Que eu preciso reconhecer a minha variação da provisão técnica. Por quê? Voltando lá naquele conceito de PPNG. No primeiro momento, quando aquele prêmio é emitido, né, ele não incorreu ainda. Ele não é um prêmio real que ainda aconteceu, né? Porque ele vai ser reconhecido no nosso resultado ao longo da execução do próprio contrato que está ali naqueles 12 meses. Então, o que eu preciso fazer? No primeiro momento, eu vou registrar a PPNG, que no dia 2/1 ainda não tive receita nenhuma, está tudo contabilizado na PPNG. E qual o lançamento que eu faço? Um débito aqui, né? Na variação das provisões técnicas, conta de resultado. Essa conta de resultado aqui, ela é redutora dessa conta de prêmios emitidos lá na nossa DRE, né? Ou seja, lá nas nossas contas de resultados. E eu acredito aqui a PPNG lá no nosso passivo circulante. Por quê? Ao longo do tempo que ela for sendo apropriada no nosso exercício, a gente vai apropriando esse valor, que a gente vai ver também aí um pouquinho mais na frente. Então, aqui, a gente já fez o registro da aceitação da apólice e também do diferimento da receita. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Percebam que tudo também no dia 2/1, ou seja, quando eu aceito ali aquela proposta, as contabilizações elas já precisam ir sendo ocorrendo, tanto do registro da minha receita, né, do meu direito a receber, quanto também da minha receita, né, ou seja, da PPNG, e agora nós vamos falar também sobre o registro dos custos de aquisição. Então, olha só, no dia 2 de janeiro, a gente também precisa fazer o nosso registro dos custos de aquisição. Nós temos aqui quais são os nossos custos de aquisição que foram contratados. Nós temos 2 custos de aquisição aqui no nosso enunciado. O primeiro são esses R$80 aqui, que foi destinados a cobrir os custos iniciais de contratação relativos à consulta cadastral. Esse custo, a gente sabe que ele não é passivo de diferimento, ou seja, ele vai ter que ser lançado direto numa conta de despesa operacional lá. Agora, aqui também nós temos a informação que o corretor recebeu 2% de comissão. Então, nós vamos calcular esses 2% de comissão em cima aqui do valor, ou seja, em cima do prêmio,
Então, qual o primeiro lançamento que nós vamos... Só um minutinho, pessoal. Que nós vamos ter que fazer? Nós teremos que calcular aqui qual foi o nosso custo com o comissionamento, ou seja, 2% sobre qual valor que nós vamos diferir isso aí. Pessoal? Eu acho que a gente vai dividir o prêmio emitido de acordo com os 12 meses e vai ser 2% sobre cada parcela, porque vai poder ser diferido o custo com o corretor. Isso, mas aonde foi que eu achei esses R$26 aqui, que é o custo de aquisição aqui? Sobre 1.200, no caso? Não, é esse aqui, olha, os 1.280, né? Que foi o valor total aqui do prêmio, vezes 2%. Calcula aí para vocês verem. Vai dar 25,60, eu arredondei aqui mais ou menos para 26. Aí tem que diferir esse valor. Certo? Exatamente. Então, olha só, primeira coisa, calculamos a comissão. A comissão deu R$26, né? Aqui, olha, que eu arredondei. Então, eu achei o valor do meu custo de aquisição com comissionamento. Então, eu preciso fazer agora o registro desse diferimento. Como que eu faço o lançamento do diferimento? A gente debita aqui, olha, o nosso resultado, né? Uma conta de resultado lá da DRE, a conta que chama custo de aquisição, comissões sobre prêmio, ou seja, meu custo de aquisição com comissão, lá no meu resultado. E eu tenho que registrar aqui a minha obrigação de pagar aquela comissão, não é? Porque uma coisa é a gente diferir esse valor no nosso resultado e outra coisa é a nossa obrigação de pagar o corretor, o vendedor. O vendedor, independente se aquela receita, se aquela despesa ali, ela vai ser incorporada ao resultado ao longo do exercício, ele não quer saber, ele quer receber o valor da comissão que ele tem de direito. Então, a primeira coisa que a gente faz é o registro aqui desse comissionamento. Então, voltando de novo, débito aqui, custo de aquisição com comissões, a crédito de comissões a pagar lá no passivo. Aí, nessa mesma data também, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer o lançamento do diferimento dessa comissão. Como que a gente faz esse lançamento do diferimento? Você tem que debitar a conta de comissões diferidas lá no seu ativo realizado a longo prazo. Por quê? Porque são valores que vão ser apropriados ao longo daquele contrato, tá? Então, eu vou colocar lá, comissões diferidas. Vocês podem me questionar o seguinte, Gislene, por que eu tenho que colocar no longo prazo, sendo que eu vou apropriar isso em 12 parcelas, né? Eu não poderia fazer esse lançamento lá no curto prazo? Não. Por que vocês não podem? Todo tipo de despesa, tá? Que ela tem uma característica de diferimento, tá? Você vai fazer ela sempre no longo prazo, não no curto prazo. E a própria SUSEP, ela determina que tem que ser no longo prazo. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai fazer no longo prazo. Isso, pessoal, é diferente, que a gente não vai tratar aqui nessa disciplina, mas nas outras disciplinas pode ser que vocês vejam isso. Esse comissionamento diferido, ele é diferente do que a gente chama de despesa antecipada, né? O que seria despesa antecipada? Despesa antecipada... Oi? O que seria despesa antecipada? Digamos que você é um assinante de uma revista, né? É assinante da revista do CRC, vamos falar revista pública, né? E aí você vai pagar uma assinatura, né? Por, digamos, de R$1.200 para receber todos os meses a revista do CRC. Aí o que você vai fazer? Qual o lançamento contábil que você tem que fazer? Um débito,
né, lá no seu ativo, pode ser o circulante, porque essa sua assinatura foi por 12 meses na conta de despesa antecipada, e você vai acreditar o quê? Fornecedor a pagar, assinaturas a pagar, né, fornecedor, o que seja. Registrou ali o seu valor, né, que você vai pagar. Ou se você pagou essa assinatura à vista, você vai debitar a conta de despesa antecipada contra a conta banco. Por que você tem que fazer o débito dessa despesa antecipada? Porque aquela despesa tem a mesma característica que a gente está falando aqui, tanto da PPNG quanto das comissões diferidas. Aquela despesa ela ainda não foi totalmente incorrida, ela vai ser incorrida ao longo dos 12 meses. Todos os meses que você receber uma revista, né, ou seja, que o contrato for transcorrendo, você vai pegando parte daquela despesa ali e vai reconhecendo ela no seu resultado. Então, você vai baixando, tirando do seu ativo, mandando para a sua despesa no resultado, até zerar. E aqui, no caso das nossas comissões diferidas, ela tem a mesma característica. Então, quando eu vou fazer o diferimento, qual é o lançamento que eu vou fazer? Eu vou debitar essa conta de comissão diferida, lá no longo prazo, e eu vou creditar uma conta que chama variação de custo de aquisição, né? Aí tem aqui, comissões diferidas. Essa conta de variação do custo de aquisição, ela é uma conta de resultado, a gente está vendo aqui, e ela é uma conta redutora desse custo de aquisição aqui sobre prêmios. Então, na DRE, no primeiro momento, o que eu faço? Eu debitei a despesa, mas logo depois eu tenho uma conta de variação a crédito aqui. A gente está vendo que esse primeiro lançamento é a débito e a segunda aqui é a crédito. Então, no dia 2/1, o meu resultado efetivo aqui de despesa com custo de comissionamento, ele é 0. Por quê? Porque eu tenho um débito de R$26, enquanto a partida eu tenho um crédito de 26 que reduz essa conta. Por que que nesse primeiro momento ela fica com saldo zerado? E é a mesma coisa que a gente tem aqui em cima, né, dos nossos prêmios. Porque essa despesa, ela ainda vai transcorrer ao longo do contrato. Então, aqui, olha, eu fiz apenas o diferimento. Daqui a pouco a gente vai vendo como que vai ser o reconhecido a própria despesa no resultado, tá? Então, vimos aqui o registro do custo, ou seja, de 100% da comissão, e também o lançamento do diferimento dessa comissão. Agora, nós temos também que reconhecer, né, o outro custo. Que custo que é esse aqui? Que é a apropriação dessas outras despesas aqui operacionais, né, com essa consulta cadastral, que são esses R$80 aqui, que nós tivemos. Como ele se trata de custo inicial de contratação relativo à consulta cadastral, ele não é passivo de diferimento. Nós já falamos aqui isso na aula hoje. Então, se ele não pode ser passivo de diferimento, o que eu vou fazer? Eu vou ter que lançar isso para o nosso resultado. E qual lançamento que eu vou fazer? Eu vou fazer um débito aqui na conta de outras despesas operacionais. Eu coloquei aqui consulta cadastral para poder facilitar o entendimento para vocês. Lembrando que o CR aqui é conta de resultado, ou seja, uma despesa no valor de R$80 contra o banco aqui ou caixa, R$80. E por que eu fiz aqui creditando o caixa no dia 2/1? Porque aqui, olha, ele está falando que foram pagos à vista. Quer ver onde que está falando aqui? Olha, os quais foram pagos à vista. Então, se eu paguei à vista, no próprio dia 2, saiu já do meu caixa o valor dos R$80. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Certo, professora, tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o registro do recebimento. Então, nós já registramos a nossa receita, registramos isso tudo no dia 2, registramos a receita,
fizemos o registro da PPNG, reconhecemos o valor da despesa com comissionamento, nós fizemos o lançamento do diferimento dessa comissão e nós realizamos aqui também o pagamento, né, dos R$80 com o custo da despesa cadastral lá. Isso tudo aconteceu no dia 2 de janeiro, tá? Agora, no dia 5 de janeiro, nós precisamos fazer o lançamento do recebimento da primeira parcela. Por quê? Aqui está me dizendo que a primeira parcela foi paga no dia 5 de janeiro. Então, no dia 5 de janeiro, eu recebi um dinheiro. Eu tenho que fazer esse registro aqui. Recebimento do prêmio em 5 de janeiro. Se eu recebi, o dinheiro entrou no caixa, não foi? Se ele entrou no caixa, da onde que ele saiu? Qual foi a contrapartida? Na conta que eu tenho aqui de créditos e operações a receber. Aqui nessa conta créditos e operações a receber, qual foi o cálculo que eu fiz para poder chegar lá naquele valor? É os 1.344 dividido por 6, certo? Certo, pessoal? Pessoal? Ok. Ok? Certo. Então, tá. Então, a gente tem os 1.344 dividido por 6, que deu os 224. Vou botar aqui para minha tela. Que deu os 223,99, R$224, arredondando aqui, né? Aí, o que acontece? Aqui eu recebi a primeira parcela. Aí, só que o que acontece? Eu preciso também fazer o quê? A apropriação da minha receita financeira com juros. Por quê? Eu não recebi a primeira, então agora eu preciso reconhecer no meu resultado o meu primeiro registro dos meus juros, que eu fiz aqui, diferido aqui em cima. Não tem aqui juros a apropriar? Ou seja, então eu já recebi a primeira parcela. E vai ser a mesma coisa, os R$64 dividido por 6. Tá? Então, vou pegar R$64 dividido por 6, vou encontrar aqui R$10,66. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Para não atrapalhar a gente. R$10,66. Qual o lançamento que eu vou fazer aqui? Eu debito essa conta de juros a apropriar lá no ativo circulante, que no primeiro momento a gente tinha feito o quê? Um crédito nela, porque ele era redutor aqui, né? Da conta de crédito e operações a receber. E eu vou fazer o quê? Um crédito na nossa conta de receita financeira. Ou seja, eu estou pegando a primeira parcela e reconhecendo efetivamente no meu resultado essa receita financeira com juros. Tudo bem até aqui? Conseguiu entender que essa apropriação aqui dos juros? Tudo bem. Tá conseguindo entender todo mundo, pessoal? Ok, professora, tá. Tem que estudar um pouquinho, bastante essas contas, mas tá dando para entender. Perfeito. É isso aí. Aqui é coisa simples, é débito e crédito. Por isso que, no primeiro momento, lá atrás, o que eu pedi, pessoal? Eu não estou preocupada com o valor. Por quê? O valor, entre aspas, no primeiro momento, pouco importa. Vocês precisam compreender a natureza da operação. Porque quando você compara, você entende a natureza da operação, você pode estar falando de R$100, como você pode estar falando de R$100 milhões. Porque a contabilização ela vai ser a mesma. Então, vocês precisam entender a essência primeiro da operação, tá? Então, voltando aqui. No dia 5/1, morreu. Recebemos a primeira parcela. Aí, não houve mais nenhuma outra atividade dentro do mês de janeiro, além de chegar no final do mês, aqui no dia 31, e a gente precisar reconhecer no nosso resultado efetivo o valor da nossa PPNG, ou seja, reconhecer a nossa receita real, né, com o prêmio, e também da gente reconhecer no nosso resultado qual foi a nossa despesa real com a nossa comissão. Então, qual o lançamento que a gente precisa fazer no final do mês? Precisamos reconhecer a PPNG. Como que a gente faz o cálculo da PPNG? Isso aí todo mundo já está careca de saber, né? A gente tem a base de cálculo, né, da nossa PPNG, menos
a data do contrato, certo? Menos a quantidade de dias que foram transcorridos, ou seja, 30 dias de janeiro. Então, é 365 menos 30. Então, é 335. Dividido pelo dividido pelo nosso prazo total, que é do contrato, ou seja, 365. Então, é 1.280 vezes 335 dividido por 365 dias. Certo? Certo, pessoal? 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 Tudo certo aí? Tranquilo. Beleza. Então, calculamos aqui a PPNG, que deu R$ 98,63. E aí, qual o lançamento que a gente faz? Debito aqui a minha PPNG aonde? Lá no meu passivo circulante. Por que eu debito lá no meu passivo circulante? Porque eu já fiz aqui o diferimento da receita, né? Essa conta aqui de variação da provisão técnica, lá na nossa conta de resultado, ao longo do período, ela vai sendo reconhecida e diminuindo aqui o nosso valor, que vai reduzir a nossa conta de prêmios emitidos, porque a prêmios emitido é tudo aquilo que eu já recebi ali no mês mesmo, né? Então, eu faço exatamente aqui, olha, pessoal, o lançamento inverso do diferimento. Eu vou debitar, voltando aqui, né, a minha conta de PPNG no passivo, e eu vou creditar a conta de variação da provisão técnica lá no nosso resultado. É exatamente o lançamento contrário do diferimento lá da receita. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui para poder apropriar o nosso custo de aquisição lá também no nosso resultado. Nós vamos fazer aqui exatamente o contrário do lançamento que nós fizemos na hora de diferir a despesa. Aqui, olha, quando eu diferi a despesa, eu não fiz aqui, olha, débito de comissões diferidas e crédito de variação do custo de aquisição. Quando eu for apropriar, o que eu vou fazer? Eu debito a variação de custo de aquisição e vou baixando o meu saldo aqui de comissão diferida. Aí você me pergunta, de onde que eu tirei esses R$ 2,14? É exatamente a minha comissão de R$ 26,00 dividido por 12, né? Ou seja, são 12 meses que eu tenho ali para poder... 12 meses que eu tenho que apropriar esse valor. Então, ao longo dos 12 meses, o que eu vou fazer? Vou apropriar essa despesa aí com custo de aquisição, ok? Deu para entender aqui? Ok, professor. Então tá. Então, olha só, falta só um minuto para esse link cair. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mandar para vocês já o novo link, tá? Para não cair rapidamente. E aí, no próximo link, a gente faz as transações de janeiro e de fevereiro e de março. Ok? Ok. Ok. Então, tá. Então, eu vou desligar aqui e mando já outro link para vocês já.